Aí quando eu era pequeno, assim, eu chegava em casa, nota 9,5. E meu pai via assim... por que você não tirou 10? Meu amiguinho da escola lá tira 7, o pai dele dá brinquedo pra ele. Pô, porque eu nunca recebo os parabéns sem tirar 10, não faz mais que a sua obrigação. Você já se perguntou como que o Ryan Santos conseguiu dominar o jogo da atenção no digital? Esse é o cara que aparece em podcasts, viraliza, incomoda no Instagram e quando você menos espera, tá no YouTube com cortes que rodam o Brasil inteiro. Mas, diferente do que muita gente pensa, não é só porque ele fala o que pensa. Eu sou o Paulo Lepre, professor pós-doutor e empresário de educação digital com mais de 200 mil alunos em nossos negócios. E nesse vídeo eu vou te explicar os detalhes de como o Ryan construiu uma máquina de viralização e lucro e como você pode modelar para fazer a mesma coisa. O Ryan mistura polêmica calculada, estratégia de conteúdo multiplataforma e uma persona que parece sempre estar um passo à frente do que o público quer discutir. Nós não estamos falando de sorte, nós estamos falando de método. O que ninguém te conta é que por trás dessa imagem de imprevisível, ele tem um mapa de atenção. Ele sabe exatamente onde aparecer, o que falar e até quando ele some para depois voltar com mais força. O Ryan não escolhe os temas de forma aleatória. Ele escolhe os assuntos que estão no ponto de ebulição, os assuntos onde a opinião pública já está dividida e pronta para brigar. Ele chega, joga gasolina e sai com o celular na mão gravando. O segredo está no formato. No Twitter ele escreve como quem está no bar, mas com o cálculo de um copywriter. No Instagram ele mistura ostentação com bastidores de uma vida nômade que 99% das pessoas acredita que quer viver, mas nunca vai ter. No YouTube, cada participação em podcast vira uma metralhadora de cortes com frases prontas para viralizar. E é aqui que está a malícia. Ele não quer consenso, ele quer polarização e ele é muito inteligente. Se metade ama e metade odeia, ele já venceu. Porque quem ama, compartilha para validar. E quem odeia, compartilha para criticar. Qual que é o resultado? A atenção é dobrada, sem pagar um centavo no tráfego. E para piorar para os concorrentes, ele entendeu algo que muitos gurus ignoram completamente. No digital não é sobre quem grita mais, é sobre quem é lembrado primeiro. Quando o assunto é viagem, marketing, geopolítica ou vida sem patrão, é quase impossível que alguém não cite o nome dele. Só que existe um detalhe que explica porque mesmo com todas as polêmicas, ele continua crescendo. O Ryan construiu uma imagem em que ser atacado não o enfraquece, o fortalece. Cada crítica pública vira prova social de que ele está mexendo onde incomoda. Quando a gente fala sobre o Ryan, a gente não está diante de simples opiniões controversas ou polêmicas. Nós estamos falando de algo muito profundo, chamado de rage bait, uma técnica deliberada de gerar conteúdo inflamável, ou seja, feito para irritar, para provocar indignação e para angariar cliques, mesmo que seja pelo ódio. A ideia é simples. Mais raiva é igual a mais comentários, compartilhamentos e visualizações. E, consequentemente, maior alcance. Ele sabe exatamente como provocar reação e como sustentar o conteúdo após a explosão inicial. Quando ele fala, nunca confie num gordo não passa credibilidade, de um mau gosto absurdo, essa frase é viral nas redes sociais. Não é só um lapso, é um convite para briga. E isso funciona como gatilho para comentários tóxicos e compartilhamentos que são muito polarizados. É o serviço completo. O algoritmo adora que seja colocado no seu prato. O Ryan não precisa de uma multidão que concorde com ele. Ele precisa e gosta da atenção. Ele provoca tanto quem concorda quanto quem se ofende com o que ele fala. E todo mundo compartilha. Além dessa estratégia, dá para encontrar outros padrões incendiários, como quando ele define red flags em mulheres, com ironia. Isso vira muita discussão. O mecanismo dele tá ali, escolher uma frase que pessoalmente irrita alguém, mesmo que muita gente endosse ou no íntimo queira concordar. Ele usa uma linguagem direta, sem filtro, com um tom de chamado de verdade. A verdade única eu vou mostrar para vocês. Ele aproveita o ótimo resultado de cada reação, cada palavra que é dada, e o algoritmo fomenta isso tudo. No mundo digital, o objetivo não é conquistar o consenso, é ganhar atenção social. E o Ryan domina isso com clareza cirúrgica. Você pode se sentir ofendido, pode querer cancelar, pode até jurar que nunca mais vai dar atenção, mas quando a frase certa acerta o ego errado, a reação é automática. E quem sabe usar isso, controla a conversa.
até de quem odeia. Agora o ponto é, como que dá para transformar essa fúria coletiva numa audiência fiel e em dinheiro no bolso? Essa lógica que parece sorte, na verdade é simples. Quanto mais pessoas falarem de você, mais o algoritmo vai te entregar de bandeja para novos públicos. Qual é o atalho mais rápido para isso? Mexer naquilo que as pessoas protegem com unhas e dentes: identidade, valores e vaidade. E o Ryan sabe exatamente quais são as feridas coletivas que o brasileiro não consegue ignorar. 1. Aparência física. Quando ele dispara aquela frase que eu já disse aqui, para você não confiar em pessoas gordas, ele não tá falando com uma pessoa específica, ele tá cutucando milhões de pessoas. Você pode achar de bom gosto ou de mau gosto. O fato é que funciona. 2. Situação financeira. Ele fala lá, se você é pobre, a culpa é sua. E aquilo atinge o orgulho e gera um senso de injustiça social. É muito forte, muito cruel e muito poderoso. 3, ele fala de pertencimento cultural ou racial. E ele fala que o Brasil é o país mais racista do mundo. Ele joga uma verdade desconfortável que abre espaço para interpretações extremas. Isso não é por acaso. Ele mira em assuntos que despertam muita indignação de forma instantânea e que dificilmente passam batidos no feed das redes sociais. O que parece ser simplesmente ele fala o que ele pensa, na verdade é uma seleção minuciosa de tópicos, de temas que cumprem 3 requisitos: baixo custo de produção, um corte curto com fundo simples, que pode até ser gravado no celular. 2, gatilho imediato, ele não precisa de contexto, a frase sozinha já é um soco no estômago. E 3, potencial de viralização. Quanto mais gente sentir que precisa corrigir ou rebater aquilo, mais longe o vídeo vai. E aqui está o detalhe que muita gente não percebe. Depois de soltar a bomba inicial, ele controla o fluxo da conversa. Como é que ele faz isso? Ele intercala conteúdos que aprofundam ou justificam a provocação, que ele mesmo fez, com outros conteúdos que mostram um lado completamente diferente, muitas vezes inspirador, aspiracional ou até educativo. Por exemplo, ele solta um corte com uma frase que fere o orgulho ou desafia valores coletivos e, na sequência, ele aparece viajando num cenário paradisíaco, mostrando os negócios dele, os investimentos ou o estilo de vida que comprovam que ele tem autoridade e liberdade para falar o que ele fala e o que ele quiser. Num outro momento surge um vídeo motivacional, falando de disciplina, leitura e autossuficiência. O truque psicológico aqui é muito simples. Ele transforma a raiva inicial em curiosidade e a curiosidade em acompanhamento constante. Quem ficou indignado volta para ver o que esse maluco vai falar dessa vez, hein? E quem gostou fica para aprender mais sobre a mentalidade dele. Agora, uma coisa que pouca gente tem coragem de falar é o seguinte: você já percebeu que a cada vez que a maré de atenção sobe, ele injeta no discurso elementos que reforçam ainda mais a imagem de autoridade dele? Ele mostra livros publicados e vendidos em grande escala, viagens para dezenas de países, com destaque para destinos de alto custo, contatos com figuras de relevância no mercado digital e de negócios próprios, consultorias e investimentos. A ideia dele é simples. Quando alguém te vê várias vezes e nessas vezes você aparece associado a símbolos de sucesso, o cérebro cria um atalho mental. Se ele está sempre em lugares caros, falando com gente importante, lançando essas coisas, então esse cara é diferente, hein? Ele é relevante. O Ryan não se limita a vender um produto. Ele constrói pontes entre a atenção e múltiplas fontes de monetização, garantindo que cada pico de visibilidade tenha um destino claro. Funciona mais ou menos assim: produtos digitais de alto valor percebido, e-books, cursos e mentorias que prometem acesso ao jogo interno, à mentalidade. Cada polêmica dele atrai mais curiosos. E alguns desses curiosos acabam comprando para ver se o cara é isso tudo mesmo. Se ele conseguiu atenção, polêmica e viajar para um monte de lugar, ele deve saber algo que as pessoas normalmente não sabem. Investimentos e participações em negócios também estão no jogo. Com a autoridade consolidada, ele entra como sócio ou investidor anjo em projetos que podem crescer rápido com a exposição que ele oferece. Nesse caso, a atenção vira um ativo e cada menção vira marketing gratuito para a empresa investida. O mais importante, tá? Cada polêmica é tratada como tráfego pago que ele não precisou pagar. Se tudo isso fez sentido para você, é porque agora ficou claro. Viralizar não é acidente, é engenharia, e quem entende essa engenharia manda no jogo. Aqui no canal a gente vai continuar abrindo essas estratégias. Então se inscreve e acompanha os próximos vídeos, porque a atenção é um recurso escasso. Ou você aprende a captar, ou passa a vida inteira servindo de combustível para quem sabe. No mercado, ou a gente está fornecendo, ou a gente está consumindo. De que lado você vai ficar, hein?